Aumenta ela agora pra gente. Pra gente ver isso. Olha só. Vejam só. Veja se vocês vão entender. O grande problema da pesquisa é a relevância, a lacuna e fontes. Esse que é o nosso problema. Então, não é o que a gente quer. Não é o que a gente gostaria. Mas onde tem fonte? Então, eu adoraria abrir agora um jornal, discutir, bater Maurino e ter 700 críticas sobre a família franciscana, que é doação do autor 0657. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, a nossa rede enunciativa, ela é o seguinte: a gente estuda salão por quê? A gente estuda salão porque o salão produz documentação. A gente estuda salão porque ele produz documentação. Porque senão vai ser um achismo ficar falando do Maurino, assim. O Maurino e a vida dele. O Maurino, não sei o quê. Você pode ter um capítulo em relação a isso no final, seu autoral. Mas não se constrói um doutorado assim. Não se constrói um doutorado dizendo Maurino na história da arte. Não faz sentido. Então pensa bem. Se você fecha o tema, né? O Maurino ganha, eu tô vendo aqui, em 1975, no 7º Salão Nacional. Tá. Depois, uma segunda obra, em 1975 de novo. É o mesmo salão, desce mais. Depois ele ganha em 77. Depois ele ganha em 78. Ele ganha em 74. Na participação. Depois, só. Mas não é só. Aí a gente começa a conseguir reconstruir ou reconstruir uma trajetória artística. A partir disso. Então, Carol, aí tem que começar a levantar as fontes. Que fontes? Quais são os salões que ele participou? Tem matéria sobre esses salões? Como ele foi visto naquela época? Alguém escreveu sobre ele? Ele foi considerado como? Essa é o que a gente chama de fortuna crítica. Fortuna crítica. Então, vejam só. Depois você pode ampliar a sua pesquisa lá no seu doutorado, buscar outras coisas e fazer um capítulo bem autoral. Sim. Mas sem fortuna crítica, vira uma coisa de uma crítica muito genérica. Né? Sagrado e o profano. Não sustenta energia. Porque aí você não está tratando o artista como, ou a obra, como fundamental e como fonte primária. Você está tratando ela como ilustração de um tema. Não estou dizendo que você não vai discutir questões sobre profano, que você vai discutir questões sobre escultura contemporânea, questões como a África, o que você quiser. Mas ter uma base da história da arte, se chamar como historiadora da arte, ela tem que ter baseada para além de uma interpretação muito espontânea sobre a vida. Isso são as pessoas que analisam imagem, não analisam obra. A gente quer saber o seguinte: por que o Maurino é foda? Porque quem lida com imagem vai falar assim: porque ele lida com sagrado e profano. Para. Né? Quem não lida com sagrado e profano na arte contemporânea é ET, né? Sexualidade, atravessamento de etnia, atravessamento da questão do feminino. Por favor, né? Então, assim, para fazer uma coisa, nós estamos aqui para fazer a melhor tese. Nós não estamos fazendo para fazer uma tese, nós estamos fazendo a melhor tese. Então ali te retira
te retira desse espaço, Carol, primeiro, do desejo de achar um problema para o artista e encontrar o problema que está no artista. Ficar transferindo toda a nossa expectativa contemporânea para o artista, sendo que as questões não estavam lá. Isso se chama anacronismo e pseudomorfismo. Não se pode fazer isso, não se deve fazer isso, né? Depois, até na pós, nós vamos ler o texto do Alain Bois, a questão do pseudomorfismo, viu? A gente tem que colocar lá. Então veja só, olha como que seu negócio ganha corpo. Você não está estudando Maurino. Você está estudando as premiações do Maurino nos salões do Museu de Arte da Pampulha. Porque algum tolo pode falar assim: quem é Maurino? A gente já sabe que ele foi reconhecido. 74, 77, 79. Aí depois, na sua tese ou no seu projeto, se você quer falar assim, por que ele decide doar algumas obras? Vocês estão entendendo como é o envolvimento de uma trama de pesquisa sobre ele? Então pega essas obras, coloca aí no inventário, monta um PowerPoint e vamos tentar reconstruir ou reconstituir esse cenário artístico daquele momento. Por que o Maurino está ganhando em 70 e poucos? Então, esse conjunto de obras aí, ô Carol, já dá pano para manga para um projeto de doutorado. Uhum. Entendeu? E ele tá também até naquela exposição do Redescobrimento, né? Que foi do seu orientador, né? Do Nelson Aguilar. Então, mas aí, o que nós vamos fazer? A gente pega uma coisa pela mão e quando ela estiver plenamente na sua mão, você abre a outra mão. Então, eu só quero que você se concentre agora na montagem de um PowerPoint, numa observação muito detalhada dessas obras, nome, tamanho e assim por diante. Ver se é possível encontrar alguma informação assim, loucamente. Entra no estado de Minas, Maurino. Nós queremos recuperar isso na década de 70. Tá? Depois que você fizer isso, a gente passa para a segunda fase. Aí você vai me perguntar assim, Vivas, a gente não pode tratar também comparativamente a amostra do redescobrimento? Sabe o que eu vou falar com você? Não. Sabe por que eu vou falar não? Porque você ainda não segurou o seu objeto pela mão. Uhum. Porque senão, a ansiedade é tão grande, Carol, que a gente fica atirando por todos os lados procurando Maurino. Quando você vai perceber, você não tem 10 páginas coesas para um projeto de doutorado. Mas você tem todas as informações possíveis sobre o Maurino. É completamente diferente de um doutorado. Uhum. Não sei se vocês entendem. Pode parecer frustrante no início, tá? E causar ansiedade. Mas fica tranquila que a gente vai conduzindo. Então nós já achamos o corpus aí. Uhum. O fechamento. Tá aí já. A fonte tá aí. Agora, as correlações só existem quando você me der esse primeiro passo. Fechou? Beleza.